Obrigado, Inácio. Olá, meu deputado Ayrton, quem eu sempre voto. Olá, Raimundinha, que bom vê-la aí. Carlos, prazer. Muito bom esse convite. Eu vou ousar, né, fazer uma apresentação de PowerPoint, né, com a palavra direito à Amazônia. Vou entrar numa seara, né, junto com a minha colega que trabalhou no Senado, a Flávia Vitovski. Eu vou compartilhar agora um PowerPoint, né? Só algumas colocações iniciais, né? Que a Amazônia, na verdade, nós temos várias eras geológicas de formação, não vou entrar naturalmente nelas, né? Que é só uma alegoria, mas eu entendo, como o professor Schubert, que nós temos dois momentos na Amazônia: antes da motosserra e depois e a era da motosserra, que eu diria que é a era da grilagem. Então, temos uma presença no Pleistoceno, quer dizer, os 120 séculos para a chegada dos povos originários, né? A invasão da América Amazônica, bem recente, 5 séculos, portanto, 115 séculos, se a gente for matemático, em relação à presença permanente dos povos originários, mais de 500 povos distintos, milhões de pessoas. E o Antropoceno, que coincide com os estados nacionais, a era industrial, e a era da motosserra, que é a chegada da estrada, da grilagem, da pecuária, né, da invasão. Né, invasão para valer. E eu acho que para a gente ficar com uma classificação de antropoceno, uma visão muito não acadêmica, né, que é a era que a gente se depara como ser humano provocador dessas ameaças. Né, nós estamos provocando, né, e de maneira irreversível, os danos dos ecossistemas, à cultura, às expressões de vida, aos povos. Né? E a gente está falando em mudança climática, mas eu prefiro falar de emergência climática, falar de concertação climática, né? Que seria o que o David King, o grande especialista nessa área do governo inglês, representante, né, dessa área, que fala do climate repair. E no Brasil, no português, seria mais do que reparar. Né? Reparar é um verbo fraco, né, na língua portuguesa, né? Principalmente para essa questão. Eu preferi usar como concertação, como consertar, mas concertação com ação. Né? E aí, entrando um pouco ainda na linha da teoria, né, acho que tem uma definição do direito, a presença do direito como matéria no antropoceno, né, pela Kani Norichka, e que diz que, eu vou até ler aqui, a governança ambiental no século XXI, lembrando que essa apresentação vai estar aberta para todos em qualquer momento, né, espero que vire um artigo também. A governança ambiental no século XXI, a era do antropoceno, na qual as questões ambientais estão na vanguarda, é diferente dos tipos de governança do século XX. Alcançar esse tipo de governança exigirá uma rede de stakeholders, quer dizer, de partes interessadas, né, de diversas áreas, trabalhando juntos para resolver alguns dos nossos problemas mais urgentes, assegurando ao mesmo tempo o sistema de suporte da vida na Terra. A chave para encontrar soluções viáveis e duradouras é encontrar a forma correta de configurar e envolver essa rede de partes interessadas para uma maior resiliência. Mas não será possível fazer isso sem uma política pública orientada para captar a dinâmica das redes de atores e delegar autoridades a eles. Então, acho que a palavra mais importante aí são as redes de atores, as partes interessadas, algo que não está, né, no glossário de muitos políticos ocupantes hoje no poder e muitas das políticas públicas. Né? Então, o direito ao antropoceno, se a gente fosse resumir em uma frase, para mim, seria a proposta é implementar a governança para a concertação climática, envolvendo as partes interessadas para aumentar a sua resiliência. E aqui uma bela ilustração que eu encontrei em uma pequena pousada rural lá perto de Manaus. O direito da natureza, né, que eu acho que sobrepõe tudo isso muito antes do que os direitos humanos do homem, né, é mais do que a valorização da natureza, como os próprios povos indígenas isso é parte intrínseca, né, à sua existência. Né, e a visão mitopoética transmitida em geração por geração, ela explica o direito ao uso dos bens, dos espaços, enfim, os diversos direitos envolvidos aí, da sua forma própria, muito particular, nos seus diversos modos, nos diversos povos. E se a gente
recorrer a Hannah Arendt, a gente vai lembrar de duas questões básicas na questão da comunicação, né? Mais um olhar centrífugo, né, que seria desnecessária aí a previsão de uma disciplina interna, porque ela já está funcionando naturalmente, e um olhar centrípeto, né? E aí nós temos a Constituição Federal Brasileira de 1988, né, que na questão indígena disciplina essas questões a respeito, uma vez que os indígenas foram colocados de lado até essa Constituição e ainda estão sendo, apesar da Constituição. Então, a gente falar de direito da natureza, a gente teria que falar dessas pressões externas, né? Sobre os povos indígenas e pensar a sua maneira de solucionar isso. E por isso nós temos que falar do direito da natureza, que é diferente do direito à natureza, que é o que nós temos sermos usufruidores dessa natureza. E aí um contexto muito recente do século XXI, né, que é o direito aos serviços ambientais. E isso não está, em sua maior parte, na legislação, não está na área do direito ainda estruturado, né? E são tanto serviços visíveis quanto invisíveis, né? Públicos em diversos sentidos e privados, né? E só para exemplificar alguns deles, os mais conhecidos, os gases atmosféricos, a água, as condições climáticas do tipo umidade, rios voadores, tudo mais, energia, biota, a polinização, que é um exemplo que eu vou logo mais seguir. Internacionalmente, nós temos começado a legislar sobre isso, e a tese que eu aqui tenho é que nós temos bastante avançado em termos internacionais e não tanto nos estados nacionais, quem dirá nos estados subnacionais, e as questões transfronteiriças, as questões que dizem respeito à Amazônia, né? Então, o direito ao meio ambiente ultrapassa as fronteiras nacionais, e é nesse sentido que a gente precisa discutir a Amazônia, né? A gente não, o que existe hoje do Pacto Amazônico é uma brincadeira perto do que precisa ser feito, e ele nunca teve um protagonismo que a gente pudesse, inclusive, identificar como interessante ou diferenciador, né? E aí nós temos várias convenções internacionais, né? Talvez a mais importante é a Rio 92, que foi uma tripla convenção, mas temos muito mais. E tem uma coisa que é pouco ainda não entrou na nossa legislação, foram os avanços da ciência, né? Não só do IPCC, né, que é um painel mais antigo de mudanças climáticas, mas o mais recente, que agora começa a mostrar seus resultados, o IPBES, né, que é o painel internacional de biodiversidade e serviços ecossistemas, os serviços ambientais. E aí, no direito brasileiro, isso está muito lento, né? Eu acho que o legislativo não tem conseguido compreender esse processo, né? E falta muito. E a sociedade civil também não tem pressionado, porque ela não sabe tratar isso ainda da maneira, além de alguns poucos atores que trabalham nisso, isso não é uma coisa que funciona de maneira mais forte, mais ágil, como já ocorreu em um certo momento, claro, no momento da Constituição, onde se agregou aqui e ali, né, conjuntos importantes de atores, né? Então, nós temos, sim, políticas nacionais, em termos de Brasil. Eu pouco conheço os outros países, mas poderíamos refletir, talvez alguns países tenham essas políticas, como Colômbia, Peru, mas essas políticas não tem resultado, né? Uma conservação da Amazônia, um respeito aos povos, e esse é o sentido. Se a gente pegar, vamos dizer, talvez a maior novidade em termos de serviço ambiental, que é a polinização, né? E aí eu me aprofundo um pouco, não porque não sou um cientista, mas um gestor de organizações da sociedade civil que trabalham com criação de abelhas sem ferrão e a questão da polinização, né? E é uma questão pouco observada, né? Vocês verão pelos números que isso é um assunto que precisa ser observado até para a sobrevivência da humanidade em termos de segurança alimentar, né? E aí, para que haja possibilidade de
polinização, e aí de vários animais, sejam insetos, especialmente as abelhas, que são considerados os insetos mais importantes, os seres vivos mais importantes do planeta, depois do ser humano, isso tem pouca atenção para essa questão, né? E pouca valorização, tanto no sentido mais amplo, qualitativo, quanto no sentido específico, né? E então eu acho que a gente precisa trabalhar a legislação que olhe isso, né, que discipline isso, até que permita que os povos tradicionais também possam pensar essas questões, não apenas criar abelhas como uma forma de geração de renda local e melhorar a polinização dos seus diferentes fazeres agrícolas, né? Mas um pouco mais amplo. E aí, recorrendo a dois grandes estudos recentes, né? Um liderado pelo economista Constança, da Universidade da Austrália, e outro, que logo mais, do Britaldo Soares, aqui no Brasil, da UFMG, né? Esses dois estudos trazem números que chamam a atenção, né? E um primeiro número e há vários estudos nesse sentido, quer dizer, há diferentes estudos que mostram o valor da polinização na agricultura mundial, né? O Constança fala aí em 200 bilhões por ano, né? Isso é o PIB de muitos países, né? Se a gente olhar um estudo muito recente no Pará, feito por Borges e Giannini e colegas, né? Ele vai olhar a essência da matriz da sustentabilidade futura, porque não há ainda uma sustentabilidade na economia do Pará, que é baseada na atividade de altíssimo impacto socioambiental, que é a pecuária, né? E crescentemente outras, e a madeira, que da maneira como está até agora não tão sustentável, né? Mas olhando, por exemplo, 36 culturas agrícolas, né, do Pará, foi feita uma análise qual é o valor da polinização dentro dessa cultura agrícola. E o que a gente olha nesse quadro, rapidamente, para simplificar, é que uma produção de quase 3 bilhões de dólares, né, 33% do valor dessa produção se refere à polinização. Quando a gente olha o açaí, que é uma atividade que envolve 150 mil famílias, né, muito recente, já envolvia como segurança alimentar, mas não como economia, geração de valor financeiro para as comunidades, né? Isso a colonização dentro do valor dessa aí representa 2/3 ou mais. No cacau é 90%. E a gente olha só a fruta, o fruto, né, ou a planta, a agricultura, mas não olha a polinização. Então, esse é um assunto que precisa ser trazido para valer para a política pública, né, e não ficar apenas na ciência, e para o legislativo e para o direito. Nós temos direito, né, a tratar desse assunto e incorporá-lo às questões do direito. Na água, a gente já descobriu também a importância dos rios voadores. Hoje o Brasil passa por uma seca enorme, em função de vários fenômenos climáticos significativos, como Laninha e mudanças climáticas, mas já há uma clareza da importância da umidade da Amazônia para o resto do país, inclusive a força motriz do país na área agrícola do centro-sul do país. Agora, a valoração disso e a legislação sobre isso não existe. Como também há questões transfronteiriças aqui, com o Paraguai, Argentina, o norte da Argentina, a Bolívia, o Peru e daí por diante. Isso sem falar das outras questões dos aquíferos e tudo mais, né? Então, a gente tem, se a gente olhar um outro assunto, que é o subsolo, nós vamos ver o conflito do garimpo, e garimpo que é crime inafiançável, a gente vê solto aí. Na verdade, o Brasil é um grande garimpo, desde que ele nasceu, né? A mentalidade do brasileiro é a mentalidade de garimpo. O que a gente faz com a Amazônia é garimpo, e com seus povos. Então, eu acho que essas questões, a criminalização, quer dizer, levar para o judiciário a judicialização do garimpo é algo extremamente urgente e importante, né? E aí, diferenciar naturalmente o que é mineração industrial, acompanhada, monitorada, com todos os cumprimentos, os quesitos cumpridos na legislação, comparar isso com o garimpo é impossível, né? E hoje há uma explosão do garimpo, como nunca houve nesse país, né? Até porque a crise econômica leva a isso, e a total falta de acompanhamento, cumprimento da legislação em geral, está resultando nisso, né? E aí a gente traz esse conceito, né,
do valor do não uso intensivo, né? Essa é uma questão muito cara para a gente discutir daqui para diante em relação à Amazônia. Não é o congelamento da Amazônia, não é isso. Nós vamos ver que é um sentido muito mais amplo. São atividades de baixo impacto e que têm uma participação efetiva de decisão local, né? E a outra questão que a gente não trata no Brasil é a questão do solo, da erosão. Não é crime no Brasil destruir um solo. Isso nunca foi levado a sério. É crime roubar um pão na padaria, como dizia meu amigo Carlos Miller. Mas não é crime destruir centenas, milhões de metros cúbicos de solo por uma agricultura mal feita, como isso ocorre de forma persistente. Vejamos o Pantanal, o momento que ele hoje sofre em função da agricultura destrutiva da soja em torno do Pantanal. Não que toda a soja seja destrutiva, mas a maneira como aquele lugar que está ocorrendo está visível nos rios, né, no leito dos rios. Aliás, a coloração dos rios é o melhor indicador, né, para mostrar essa dificuldade. Agora, eu coloquei essa legislação aqui, junto com a Flávia Wistowski, que junto comigo fez essa montagem, essa apresentação, para mostrar que a gente não está olhando o solo amazônico, os diferentes solos. Aliás, a Amazônia tem mais de 300 tipos de solo. Se há lugar no planeta com grande diferenciação de solo, é a Amazônia, é o bioma amazônico, né? Não só a parte brasileira, né? Então, a gente está olhando solos em desertificação, a gente avançou em alguma coisa ligada a convenções internacionais, mas não tratamos de solos em floresta tropical. Nós não tratamos de solos na questão amazônica e não tratamos da criminalização, da tipificação dos crimes relacionados aos solos, a destruição dos solos, que inviabiliza não só a agricultura, mas o acesso à água, o acesso à biodiversidade, enfim, à cultura diversa, a boa qualidade de vida e tudo mais, né? Então, tudo isso, o que a gente propõe, na verdade, né, pensa, o mínimo que as próximas gerações devem exigir de nós, né, é uma Amazônia melhor do que aquela que nós recebemos, né, e com certeza nós estamos entregando uma Amazônia muito pior do que aquela que nós recebemos. A chegada da era da motosserra, com o golpe militar de 64, com a abertura das estradas, que coincide com esse momento, a Belém-Brasília, e depois a expansão dos grandes eixos rodoviários, está aí nesse mapa. A gente vê claramente a Transamazônica, né, indo do Pará, da região nordeste paraense, como se chama, mesorregião, em direção ao oeste, né? Aliás, a mesorregião do nordeste paraense, a área mais destruída da Amazônia, assim como o eixo da BR-364, de Cuiabá para Porto Velho, e daí por diante. Não vou entrar nesses detalhes, mas a gente tem que reconhecer a complexidade do bioma amazônico. E a gente não vê nesse mapa, naturalmente, que não daria para ver, que são mais de 70 tipos de ecossistemas, 224 tipos de subsistemas, muitos deles têm vários tipos de subsistemas antropizados, ou seja, modificados pelo homem. O Museu Guild, junto com o Piabiru, realizou um projeto chamado Mata Amazônica Atlântica, que identificou um novo tipo de ecossistema. Então, nós ainda estamos muito para descobrir, conhecer, compreender, e a gente tem direito a essa diversidade, essa a questão, a direito a essa complexidade, né? E aí, olha, eu acho que tem convenção internacional à vontade. Se a gente fizer eu fiz uma breve, né, a listagem aqui de algumas das convenções, algumas implementadas mais ou menos, outras não, muitos protocolos aqui que eu nem pus, eu só dei exemplos de alguns, né? Então não é por falta de convenções internacionais, né, que o Brasil não está atuando, né? Falta de pressão internacional, com certeza, né? Então, o que temos de acordos e de reacordos, ratificações, alguns países não ratificam, mas eles reconhecem, eles acompanham, né? Então, esse é um capítulo, né, fácil da gente observar, né? A própria FAO, outra agência da ONU, uma das agências da ONU que trabalha na questão, toda a questão relacionada à alimentação, né, o reconhecimento da importância dos sistemas agroflorestais, da cultura local, da agricultura de subsistência, da agricultura familiar e o impacto da pecuária. Os relatórios da FAO sobre a pecuária são impressionantes. Eu fiquei muito assustado com isso, mesmo conhecendo o assunto há muitos anos, acompanhando, mas isso parece que não foi internalizado pelo Brasil, pelo direito, pelas políticas públicas, né?
Então, volto a insistir da falta de mecanismos orientados para as florestas tropicais e para a Amazônia em particular. Lembrando que no mundo, dos 200 países do mundo, 90 têm florestas tropicais. Claro, o Brasil é o maior em termos do que sobrou. As florestas tropicais já ocuparam, né, 3 vezes mais do que ocupam hoje, né, e estão diminuindo muito, né, a gente está acompanhando, não tem nenhuma novidade nesse processo. E depois, o direito à biodiversidade inclui a estratégia de unidade de conservação, terras indígenas. Há diversos estudos recentes mostrando a importância dos grupos indígenas na conservação da biodiversidade, na manutenção das paisagens, da água, dos serviços ambientais. Isso não está reconhecido no direito, não está valorizado, não tá, a própria sociedade não compreende direito essa história, fica mais, muita terra para pouco índio. E um dos caminhos da ciência para olhar a Amazônia com mais detalhe foi criar a Amazônia diferentes, como se chama, áreas de endemismo ou centro de endemismo. Trabalho recente do Museu Guild, né, nesse sentido, e olhando à direita, né, o mapa da Amazônia Maranhense, com a Amazônia no Pará, a leste do Rio Tocantins, a área mais destruída na Amazônia, com mais de 75% desmatado, não há unidade de conservação de proteção integral, a não ser no Gurupi, que é um pequeno trecho dentro do total, e mesmo assim invadido, e as poucas áreas que se vê verde aqui, ou são terras indígenas, e os pequenos blocos são áreas privadas. Pelo menos as grandes empresas privadas, elas estão cuidando disso muito melhor do que o poder público. Isso é algo a reconhecer e também a utilizar isso como parceria nos mosaicos, nas diversas ações, para que a gente tenha esse direito à biodiversidade respeitado. Agora, esse acesso à biodiversidade para povos e comunidades tradicionais, para indígenas e quilombolas, né, tem uma legislação recente. Eu até acompanhei o encontro entre a Natura, as herveiras do Ver o Peso, como o Instituto Piabiru, pude acompanhar esse processo e depois a negociação e a implementação desse acordo, né, entre eles, porque essa legislação estava saindo naquele momento, né, tanto que é uma coisa bastante nova, mas ela precisa chegar a quem de direito, a quem tem interesse nisso. E, novamente, aí tem um lado de educação, tem um lado de chegar à informação sobre os direitos, né? O acesso aos direitos inclui saber que temos direitos em relação a isso. O Código Florestal foi recentemente modificado, com coisas boas, coisas ruins, mas ele traz uma clareza em algumas questões que ficaram caducas a partir daquele Código Florestal da década de 60. E não há dúvida que também estamos em xeque, como o próprio Ayrton Faleiro falou, sobre licenciamento ambiental, uma desregulamentação enorme que está em processo no atual governo federal. Agora, nós temos que ter o direito e, ao mesmo tempo, o dever de enfrentar a emergência climática, porque muitos dos cientistas, como Antônio Nobre e outros, já vêm falando do INPE, já vêm falando que, mesmo se a gente não fizer nada, nós já temos as influências relacionadas aí às mudanças climáticas globais, né? Claro que é toda uma mudança climática no nível regional, mas a global é muito importante, né? E aí temos que trabalhar não só o controle de desmatamento, comando e controle, mas também a educação do fogo, que virou cultura. No Brasil, o fogo é a maneira de limpar pasto, é a maneira de limpar as áreas, de desmatar, uma área é desmatada por 2 anos, mas ela é queimada durante 20, 30 anos. É assim que a pecuária do Brasil funciona. E daí, eu acho que a gente só precisa ter clareza que a gente transferiu 40% do rebanho do Brasil para a Amazônia em 50 anos, na era da motosserra, né? E nós temos uma atividade econômica que produz uma quantidade de proteína animal significante, perto do que poderia produzir em outros sistemas, né, e de geração de renda e proteínas e outros carboidratos, o que for, né. Então, a gente precisa trabalhar um arcabouço jurídico supranacional, né, uma agricultura de baixo impacto, prover os serviços ambientais e que isso vire realmente política, entre no sistema econômico, e nós tenhamos alternativas para o valor do não uso intensivo, né? Alternativas que estão aí no turismo sustentável. Hoje se fala em quem quer visitar a Amazônia, vai visitar a Amazônia peruana, a Amazônia equatoriana, colombiana, raramente é brasileira, né? E, então, essa é uma questão de se avaliar, né? Não é o tamanho do aeroporto, é questão de uma política pública séria em relação a isso. Da mesma maneira,
produtos florestais e madeireiros, não madeireiros, o manejo pesqueiro. Né? Então, para a gente olhar o que eu comentei sobre o Constança e o Britaldo, né, a renda anual que a Amazônia pode gerar pelo não uso, ela é muitas vezes maior, aqui são trilhões, né? Mas ela não é arrecadada, ela não está no sistema. Né? Então, o Britaldo e os colegas, né, fizeram um estudo que a chuva gerada, né, por 62 milhões de hectares de florestas públicas resultaria em 422 milhões de dólares por ano, e quem recebe isso de presente? É a soja no Mato Grosso, basicamente. 35% do valor da soja no Mato Grosso vem da chuva na Amazônia. Isso está medido. Então, isso precisa entrar na legislação, isso precisa virar tributo ou algum mecanismo de transferência. Precisa haver um reconhecimento real desse processo. Né? Então, se a gente comparar, por exemplo, né, hoje, se não fizer nada com a floresta, ela vale, como serviço ambiental, 735 dólares por ano, por hectare. A pecuária destrói, né, e gera 40 dólares. A castanha do Pará, que é uma atividade muito assim, de baixíssimo impacto, gera o mesmo valor que a pecuária. Então, a gente precisa decidir. Claro que não tem castanha em qualquer lugar, não é assim. Mas é uma comparação interessante. Né? E se olhar os manguezais, que é algo que o PEMIRO trabalha muito, né? Nós temos um projeto junto com a Federal do Pará e apoiado pela Petrobras, que chama Projeto Mangues da Amazônia. O mangue vale quase 200 mil dólares o hectare por ano. Os manguezais entre São Luís e Belém, eles abrigam mais de 100 mil famílias que, de alguma maneira, têm uma renda ou a sua subsistência relacionada aos manguezais. Então, é muito sério quando a gente pensa o valor da floresta. Da mesma maneira, a gente tem o direito à cultura. Novamente, listo aqui uma enorme lista, não vou entrar em detalhes, dos quantidade de acordos internacionais que temos, alguns o Brasil mais ou menos acompanha, outros fracamente, e que precisam ser observados. Né? Nós temos a questão da OIT 169, que é fundamental para os povos e comunidades tradicionais. Temos aqui 2 exemplos de protocolos de consulta, que são de consulta livre, prévia, informada, né? Que é algo que precisa ser implementado. Nós temos mais de 6 milhões de pessoas na Amazônia que estão relacionados ou indígenas, ou quilombolas, ou povos e comunidades tradicionais, e estão alijados desse processo de decisão. Né? E a gente fala, por exemplo, o açaí é a redenção. Mas tem 100 mil crianças trabalhando no açaí. Então, é isso que a gente quer? Ninguém quer destruir a economia do açaí, mas precisamos que a legislação seja cumprida, e criança trabalhando é uma coisa que eu acho que a gente não precisa nem discutir. Da mesma maneira, os direitos quilombolas estão muito fragilizados, inclusive a gente vê que são só decretos. Então, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista da lei do direito, os direitos deles estão ameaçados, como até o Ailton comentou rapidamente sobre as RESECs, as reservas extrativistas, que estão ameaçados de mudar de categoria no Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, a minha conclusão, e aqui vou caminhando para encerrar, é que a gente precisa de algumas ações. Né? Primeiro, eu trabalho na sociedade civil organizada desde 85, são 36 anos de militância, de ativismo, e eu vejo que são poucas organizações, do ponto de vista de organizações socioambientais, para dar conta de uma agenda, e se a gente olhar as associações de base na Amazônia, infelizmente são poucas, mal estruturadas por falta de apoio, com uma garra enorme, com uma capacidade enorme, e impressionante o que fazem, mesmo sem esses apoios, e ameaçadas a todo tempo. Né? E o que a gente pôde observar aqui é que nós não temos, né, nós temos legislação suficiente internacional, no Brasil até razoável legislação e moderna, considerada por muitos. Temos um Ministério Público, uma Defensoria Pública, claro que precisando ser muito mais atuante, no sentido de ter mais capacidade, capilaridade, né? E falta implementar, obviamente, os direitos. Os quilombolas no Pará estão muito aquém do que deveriam ter os seus direitos respeitados. Né? Então, a minha proposta é da gente trabalhar a questão de judicialização desses crimes, principalmente do garimpo, da pecuária, né? Ou seja, a pecuária é pela destruição dos solos, pela destruição da biodiversidade. Todos eles, eu acho que há mecanismos de acompanhar isso. Né? E aí a proposta é, nós temos direito à Amazônia. E 2 questões que eu proponho de forma bem simples. O direito à participação. Né? Principalmente os povos e comunidades tradicionais, outros grupos também, claro,
Amazônia Urbana e outros grupos de agricultura familiar e outros também têm os seus direitos, mas eles não são ouvidos hoje na proporção que deveriam e nos direitos que eles têm, né? Então, a gente criar mecanismos pela sociedade civil para pressionar os estados, né, nacionais, subnacionais e outros sistemas públicos para que esses mecanismos funcionem, né, para que a legislação seja cumprida, né, e aí é que essa proposta, que não é nova, de um tribunal da Amazônia, né, já vinha sido proposta já em 2008 na OAB, em reuniões, e eu acho que a gente precisa retomar isso, e isso transnacional, né, para os 9 países da Amazônia em conjunto, né, já há iniciativas belíssimas, né, eu vi até recentemente meu grande e admirável amigo aí, Almir Suruí, né, a liderança do Parla Índio, o parlamento indígena. Nós temos que criar mecanismos ou fortalecer mecanismos que deem voz à sociedade civil organizada para pressionar que o Estado cumpra o seu dever e não seja apenas um covil para aproveitamento imediatista desses recursos, né? E aí é só algumas pequenas propostas, né? Isso obviamente se inicia como observatório e centro de informação, mas eu acho que a gente pode fazer muito, né? Fortalecendo a capacidade da sociedade civil em se posicionar em conjunto, né? E esse Tribunal da Amazônia trabalharia principalmente na questão da arbitragem. Ele não vai substituir, na verdade, nenhum dos tribunais, nem internacionais, como a Corte Internacional de Haia, nem substituir o sistema judiciário dos diferentes países, mas ele vai ser um observador do cumprimento dessas questões e um canal de recepção disso, né? Então, essa é a proposta que eu digo aqui, que eu apresento, e o caminho para isso seria, obviamente, criar uma comissão organizadora desses diferentes países na academia. Juristas não faltam a esses países, né? No Brasil, conheço juristas eminentes que certamente poderiam contribuir nesse processo, e a academia está aí. Eu vejo, por exemplo, na Universidade Federal do Pará, um trabalho belíssimo de observação da questão fundiária, da questão quilombola também, pela faculdade, né, de Direito no Pará, um centro específico. Então, acho que a gente tem que levar isso para um novo nível, se a gente quiser que a Amazônia sobreviva a esses ataques, como vem ocorrendo, principalmente nesses últimos anos. Muito obrigado.